Jesus. Enquanto eu não ver o seu melhor, eu não vou parar, irmão. Eu sei que você pode mais. Se terra e céu, avivamento, queremos ver teu reino aqui. Quantos querem isso? Então erga as suas mãos. Graças Pai de Cristo. Como eu ia dizendo, pode continuar sentadinho aí. Porque eu queria falar uma coisa antes de entrar na mensagem essa noite. Quando eu soube que ia ministrar a palavra, e eu pensei, eu preciso encontrar resposta. Eu preciso encontrar resposta. Creio firmemente que Deus escolheu cada um de nós para uma grande obra. É grande, é grande. É muito difícil, mas não é impossível. Deus nos escolheu para transformar o mundo. E eu falei, como transformar o mundo? Temos muitas ideias, mas existe uma chave. E Deus falou comigo, eles precisam me conhecer. É importante entender muitas coisas que envolvem o reino. É muito importante conhecer o poder, os milagres, os sinais. Mas falta o conhecer a Deus. E aí eu fui para o manual. Falei, conhecer a Deus como? Eu vou ler a Bíblia. Buscar a resposta. O jeito mais rápido, ou melhor, ou mais fácil. Mas eu preciso encontrar resposta. Eu gostaria que nesse momento ninguém abrisse suas Bíblias. Apenas aqueles que quiserem e puderem anotem. Mas prestem atenção nas respostas que eu encontrei, amém? E eu comecei a ler. E encontrei em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Deus ele fala ao povo de Israel, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. E eu olhei e vi que há um problema. A terra está cheia de mal. A terra tem um problema, a humanidade tem um problema. Mas Deus disse que nenhum mal aconteceria, nenhum dano se faria, porque toda a terra se encheria do conhecimento do Senhor, da mesma maneira que as águas cobrem o mar. A terra conheceria ao Senhor, e ali não se faria dano algum. Continuei buscando respostas e avancei. E Deus ele foi muito insistente com o profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 6. Ele disse, a tua habitação está no meio do engano, e pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. No capítulo 9, no verso 24, ele disse, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Essa é a primeira parte. Eu li, eu acho que umas 10 vezes. Eu li em outras Bíblias, eu li em outras traduções, e eu vi Deus dizendo, se glorie o homem em entender e me conhecer. E eu fiquei lendo, porque eu estava tentando entender por que Deus não disse, se glorie em me entender e me conhecer. E eu percebi que é impossível entender a Deus. A nossa cabeça é muito limitada para entender a mente de um Deus. Mas Ele fez questão de nos dizer que podemos conhecê-lo. Glorie-se, homem, em entender e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Mais à frente, em Jeremias, ainda em Jeremias, no capítulo 22, verso 16. Julgou a casa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Deus disse, você julgou a casa do aflito e do necessitado, e tudo isso foi bom. E ele respondeu, porventura isso não é me conhecer? Ajudar ao próximo, amar, expressar, praticar justiça,
Porventura, quem pratica essas obras não conhece a Deus? E as coisas foram funcionando na minha mente. Já no capítulo 31, versículo 34, um verso bem grande. Ele disse: não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheçam ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É um padrão alto, é um sonho de Deus. E quando eu li essa passagem, comecei a sonhar com Deus. Sonhar um dia em que eu não precisarei mais dizer para os jovens: vocês precisam orar para se relacionar, para se envolverem, para conhecerem, para serem transformados, para se tornarem transformadores. Mas não, um tempo em que eu não vou precisar mais dizer ao meu irmão, mas todos, desse menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos conhecerão o Senhor. Todos conhecerão ao Senhor. Em Oséias não foi tão insistente, mas foi mais intenso. Continuei lendo no capítulo 4 de Oséias, no verso 6. Ele disse: o meu povo foi destruído. A primeira parte desse verso me traz tristeza, porque Jesus disse: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. No capítulo 6, no versículo 6, Deus disse: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mais à frente eu vou ler um versículo que é anterior a esse, mas que eu entendi que talvez seja mais importante que esse. Nesse mesmo capítulo, mas no verso 3, a primeira parte, Deus usa o profeta Oséias e ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem conhece a Deus aqui? Levante a mão para mim, por favor. É bom a atitude de vocês. Todos os humildes serão exaltados. Um homem que podia dizer que conhecia a Deus, porque oferecia sacrifícios a Deus antes ainda que os seus filhos pecassem, era Jó. Quem conhece a história de Jó sabe que Jó perdeu tudo. E logo após, Deus restituiu-lhe tudo. Se esse tudo que Jó perdeu fosse mais importante do que o conhecimento que ele adquiriu a respeito de Deus, do que o conhecer a Deus, Jó diria: antes eu tinha 1000 camelos, hoje eu tenho 2000. Antes eu tinha milhares de ovelhas, hoje eu tenho centenas de milhares. Antes eu tinha 5 filhos e hoje eu tenho 5 mais bonitos. Mas Jó não considera isso. Jó considera o antes de sua tribulação e o depois, de uma certa forma, sobrenatural. Jó disse: antes os meus ouvidos te ouviam, hoje os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia superficial, eu ouvia falar de um Deus, eu sabia que existia um Deus criador nos céus e na terra. Mas agora eu te vejo, agora eu te conheço de verdade. Antes você era só um Deus, agora você é um amigo. Antes era a distância, mas agora é íntimo, agora é secreto. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Glória a Jesus. E eu falei: fechou. É muito conteúdo, me basta. Encontrei
as respostas que eu precisava. Vou passar aos meus irmãos. Aqui eu vou pegar cada um desses versículos e vou explanar. Eu acho que eu vou pregar umas 2 horas direto. Vou arrebentar. E Deus falou assim: não é essa a resposta que eu quero dar. Porque isso tudo se tratava de um povo. Mas eu não quero trazer alinhamento para um povo. Eu quero trazer alinhamento para a humanidade. E eu falei: então me conduz a sua resposta. E agora sim, eu gostaria que os meus irmãos abrissem a Bíblia em Atos, no capítulo 17, versículo 15. Gostaria de ter o prazer de ler com os meus irmãos alguns versículos. Atos capítulo 17, versículo 15. Amém? Atos 17, verso 15. Vamos ler? E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, e uns diziam: que quer dizer este paloreiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honras, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a toda vida, e a respiração, e a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome
Dâmaris, e com eles outros. Pai, aqui a tua palavra, Senhor, é semeada. Essa semente que é santa, perfeita, pura, mas os nossos corações são como uma terra dura. Então eu peço, Espírito Santo, que venha regar, para que essa semente venha cair numa terra boa, preparada por Ti, Senhor, para que venha produzir fruto e esse fruto permaneça, Pai. E o maligno não roube, Senhor, esse entendimento que tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor Jesus. Quando Deus me direcionou a essa passagem, eu resisti, porque vi Paulo entrando num lugar onde pessoas adoravam a um Deus que não conhecia. Resisti a Deus porque olhei e vi muitos dos meus irmãos que se dizem crentes, cristãos, evangélicos ou protestantes, adorando a um Deus que sequer conhece. Eu falei, não posso. Não posso bater, não posso castigar a tua igreja. E Deus falou para mim, não é bater, é corrigir, não é castigar, é alinhar. E não é a igreja, é toda a terra. Eu falei assim, então tá bom, Deus, fala comigo. Tinha um monte de versículo para explanar, para falar, já tudo programado na minha mente de menino. Eu falei, agora então você vai ter que falar, porque eu não sei o que eu vou falar. E aí comecei a escrever, eu escrevi nada. Deus me disse para não me preocupar com o que eu ia falar, porque o Espírito Santo falaria por mim. Paulo chega em Atenas, conduzido por alguns que o seguiam. E ele manda chamar Silas e Timóteo. E enquanto eles não chegavam, o espírito de Paulo se comovia dentro dele, se revirava, não aceitava, se inconformava ver uma cidade mergulhada em idolatria. E Paulo não conseguia esperar Silas e Timóteo chegar e falou, eu vou eu e Deus. E Paulo chega nas sinagogas e começa a discutir com os religiosos, com os judeus. Mas os atenienses ouviam aquilo e diziam, nós queremos entender um pouco mais sobre isso que você fala, Paulo. Nós não conhecemos esse negócio de Jesus Cristo ou de ressurreição. Nós queremos conhecer. Nós queremos conhecer. E Paulo vai até um lugar cheio de santuários, cheios de prédios, cheio de moradas construídas para deuses. E Paulo passando, chega num certo lugar onde tem um templo escrito, ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, um lugar preparado para esse Deus desconhecido habitar e se alimentar. Mas Paulo diz, cidadãos atenienses, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Deus que eu conheço. Esse Deus que vocês não conhecem é justamente o que eu prego. Esse Deus, ele não precisa de templos feitos por mãos de homem para morar, porque ele criou a terra e tudo que nela há. Ele criou a terra e tudo que existe. Ele não precisa de que vocês coloquem alimento para ele, porque ele é quem gera todo o alimento. Ele criou todas as coisas. Vocês não o conhecem, mas ele jamais abandonou vocês, mesmo vocês não sendo um povo eleito, mesmo assim ele cuidou de vocês, ele alimentou vocês, ele sustentou vocês. Paulo ensinava os cidadãos, e quando ele começa a falar sobre ressurreição, o povo, uma parte do povo, escarnecia porque não cria que Deus tinha escolhido alguém para vir ao mundo, morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Alguns duvidaram, mas alguns creram.
E é porque alguns creram que eu estou aqui. Meia hora antes do culto começar, eu estava resistente. Eu falei, pastor, eu não vou pregar. Um espírito de covardia igual de Jonas. E graças a Deus eu tenho um pastor. Ele falou assim, eu preciso te ouvir, meu filho. Eu continuei sem saber o que ia falar, mas aquela palavra aumentou a minha fé. É porque eu creio, e agora eu entendo, que alguns ouvirão essa mensagem e crerão, e virão, e conhecerão que eu estou aqui agora. Apresentar a vocês um Deus que talvez muitos não conhecem. Um Deus que quer fazer você conhecer o amor dele. Porque nós falamos, não, eu conheço o amor de Deus. Se você conhecesse o amor de Deus, você jamais negaria o seu chamado. Se você realmente conhecesse o amor de Deus, você jamais renunciaria o seu chamado. O amor de um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer por você, para que simplesmente você creia nisso, creia em Cristo Jesus, creia nele, para ter uma vida eterna. É esse Deus que eu apresento. Um Deus que é maravilhoso, poderoso, grande, o eu sou. Esse Deus não acha, ele é. Quando Deus se apresenta a Moisés no Egito, Moisés disse, quem eu direi que me enviou? Deus não disse para ele, envia, fala que foi o eu acho, ou eu não sei. Deus disse para ele, diz que o eu sou te enviou. Ele é, meu irmão. Ele é. Ele é. Ele era. Ele há de ser. Ele é o único. Ele é o primeiro. Ele é o último. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Eu odeio a ideia de as pessoas quererem limitar o meu Deus como sendo o Deus dos evangélicos. O meu Deus é o Deus sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre os que creem, sobre os que não creem, sobre os evangélicos, sobre os católicos, sobre os umbandistas, sobre qualquer uma religião, mesmo que não reconheçam isso. Ele é Deus sobre toda a terra. Não há outro igual a Ele. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. O que você acha não importa. Na verdade, a igreja não a de Cristo, mas a igreja como denominação é dividida em vários conceitos, porque muitos líderes acham muitas coisas, leem, interpretam do seu jeito e acham. Eu sempre disse para os jovens que ia colocar, e nunca coloquei na rede social, mas é bom que está filmando e vai ficar gravado no automático. Tinha que colocar uma campanha assim: o Ministério do Reino adverte, achar é prejudicial à sua saúde espiritual. Você não tem que achar nada. Não, Guilherme, eu tenho que rever os meus conceitos. Você não tem que rever os seus conceitos. Você tem que rever a sua vida, porque essa vida que você tem não presta. Essa sua vida não te leva a lugar nenhum. Qualquer um que quiser encontrar vida, perca a sua vida. O que você precisa não rever os conceitos, é rever a sua vida. Porque a única vida que é eterna é a vida de Cristo. Porque Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Esse é o meu Deus, que me deu vida, não uma vida comum, uma vida abundante. Não para eu fazer dela o que eu quero, mas para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai. Talvez você esteja aí no seu lugar e dizendo: não, mas eu nasci na igreja, eu conheço Deus desde pequenininho. Eu sou 40 anos evangélicos, eu conheço Deus há muito tempo. Talvez você conheça o seu Deus, o Deus que você criou, como aqueles homens faziam, da sua própria imaginação, criando alguns deuses de ouro, de barro, de prata.
Esse talvez seja o seu Deus, um Deus que está esperando você errar para te castigar, te fulminar e te mandar para o inferno. Ou o seu Deus, que não se importa com o que você faça, te ama, então você pode fazer o que quiser da sua vida. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que morreu por mim, para que eu pudesse transformar toda a terra, deixando Ele viver em mim, não com a minha mente, não com a mente da terra, não com a minha mente jovial ou com a minha mente velha, já cansada, mas com a mente de Cristo, sendo renovado cada dia de glória em glória. Esse homem interior, ele só se corrompe dia após dia. Esse homem exterior, mas o interior não. O Cristo que habita em mim, o Deus que habita em mim, Ele se renova na minha vida diariamente. Porque todos os dias eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo Jesus. Esse era o Deus que Paulo anunciava aos atenienses. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Esse é Jesus Cristo, que não te convida somente para você vir e largar esse fardo pesado e sobrecarregado que você tem. Muitas pessoas falam, não, eu vou até Jesus porque Ele disse para a gente fazer uma troca. Eu pego um fardo suave, leve, e Ele assume o meu que é pesado e sobrecarregado. Mas Jesus, Ele continua dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez você conheça um Deus que está disposto a carregar o seu peso, mas não está disposto a conhecer um Deus que quer te ensinar a ser manso e humilde de coração, porque esse é o meu Deus. Esse Deus não é desconhecido para mim, porque todos os dias eu não me canso de conhecê-lo. Eu conheço, prossigo em conhecer, em conhecer, em conhecer, em conhecer, em conhecer. Sabe por que Jesus Cristo disse, olha, quando você orar, não faça como os religiosos. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fale com teu pai. Jesus Cristo estava te ensinando uma coisa. O que a gente faz com alguém em portas fechadas? Intimidade. Quando você fecha as portas, é porque você quer ter intimidade. Feche as portas do seu coração para o mundo, com Deus lá dentro, e você vai ter intimidade. Feche as portas da sua vida para o mundo, com Deus dentro da sua vida, e você vai ter intimidade. Relacionamento íntimo, conhecer a Deus é fundamental para que você tenha a vida de Deus. Eu sei quando alguém é homem de Deus, não é porque eu vejo Deus na vida dele. Sempre quando eu olho para alguém, eu vejo Deus. Se eu olho um pecador, eu vejo Deus trabalhando na vida dele, por misericórdia. Se eu olho uma prostituta, eu vejo Deus trabalhando na vida dela, com graça. Se eu olho um alcoólatra, eu vejo Deus na vida dele, trabalhando com amor e compaixão. Mas eu vejo que alguém é homem de Deus, eu vejo Deus em alguém, eu vejo a vida de Deus em alguém. Quando eu não vejo Deus trabalhando com misericórdia na vida dele, mas quando eu vejo Deus trabalhando com misericórdia através da vida dele, eu vejo a vida de Deus. Quando eu vejo Deus trabalhando na vida dele com graça através da vida dele, eu vejo a vida de Deus nele. Quando eu olho para um viciado sendo transformado, eu vejo Deus nele. Mas quando eu vejo um ex-viciado transformando a vida de outros viciados, eu vejo a vida de Deus nele. Não é pelo que ele faz, e nem pelo que Deus está fazendo na vida dele. É pelo que Deus está fazendo através da vida dele. Eu te convido a conhecer esse Deus. Eu te convido porque eu sei que ao mesmo momento que muitos ouvirão e não crerão, eu tenho certeza que muitos ouvirão e virão e crerão e conhecerão
Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Quero te convidar a ficar de pé. Então cante assim, ó. Ei, Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória. Avivamento, queremos ver teu reino aqui.